Trilhas da Democracia de hoje recebe o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Juliano, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo nesse espaço de diálogo sobre a democracia e os direitos humanos. Obrigado, Marco. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente tenha aí uma conversa produtiva. Juliano, o PSOL está prestes já a alcançar sua maioridade, né? O partido foi fundado em 2004, está deixando a adolescência e daqui a pouco se torna maior de idade, né? O partido nasce muito crítico em relação ao Partido dos Trabalhadores, ao governo Lula, né? E depois do golpe de 2016, da eleição do Bolsonaro, desse desgoverno que nos acompanha aí já há quase 3 anos, o PSOL se reaproximou do PT. Você deu uma entrevista para a Folha de São Paulo no final de 2020, e eu acho que esse é o pontapé inicial da nossa conversa, afirmando que o partido continua radical, como nas suas origens, só que amadurecido. Eu queria que você compartilhasse um pouco no que o PSOL continua radical e no que ele amadureceu em relação à sua fundação, seu momento de fundação. Olha, Marco, essa é uma excelente pergunta, porque nos faz refletir sobre o papel dos partidos políticos. E eles só são úteis, em particular os partidos políticos de esquerda, socialistas, libertários, que defendem uma mudança profunda da estrutura econômica, social e política do Brasil. Eles só são úteis se eles puderem responder adequadamente a cada conjuntura política, cada realidade que o país vive. Então, o PSOL surge em 2005, ele alcança sua legalidade em setembro de 2005, embora tenha sido criado em 2004, ele nasce para manter certas bandeiras, para manter certas reivindicações que naquele momento ficavam em segundo plano, quando o Partido dos Trabalhadores chegava ao governo e construía uma coalizão de governo com partidos de centro-direita, partidos do espectro mais conservador. E isso, forçosamente, fazia com que certas bandeiras que eram muito caras para nós ficassem em segundo plano ou fossem mesmo esquecidas durante aquela experiência. Então, o pessoal surge primeiro para manter essas bandeiras. É claro que nós apoiamos políticas que foram consideradas por nós positivas, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, o Bolsa Família, a ampliação das universidades públicas, ou seja, teve uma série de políticas que foram implementadas naquele período que contaram com o nosso apoio. Mas nós também fomos críticos a opções no campo econômico, a manutenção dos instrumentos fiscais que foram impostos pelo neoliberalismo no período anterior, como o superávit primário, as metas de inflação, o câmbio flutuante, toda essa parafernália que surge no final dos anos 90, começo dos anos 2000, para engessar a capacidade do Estado brasileiro de combater as desigualdades com profundidade. Então, o pessoal surge nesse contexto. Em 2015, quando há o golpe contra Dilma Rousseff, aliás, em 2016, 15 para 16, o pessoal se coloca diante de uma nova situação política. O PT não era mais governo, havia um golpe parlamentar consolidado para interditar uma agenda contraditória, mas com avanços também, né? E para colocar no seu lugar uma agenda de retrocessos muito clara, muito evidente. Então, que utilidade teria o PSOL para a transformação do Brasil se ele ficasse preso à crítica de um governo que não existia mais, que era o governo de coalizão liderado pelo Partido dos Trabalhadores? Então, o pessoal só teria utilidade para o projeto de transformação do Brasil que nós defendemos se ele trabalhasse pela unidade das forças de oposição ao governo Temer para barrar aquela agenda e seguir sustentando as nossas ideias e bandeiras. Quando vem o governo Bolsonaro, isso se torna ainda mais necessário. Então, eu acho que o grande acerto do pessoal nesse processo de amadurecimento que eu mencionei, que nem sempre, Marco, é muito entendido. Tem gente que toma isso como uma crítica, como se eu estivesse dizendo que o PSOL, na sua primeira década de existência, tivesse sido um partido imaturo, mas não é disso que se trata. Era um partido que estava em processo de consolidação, né? E é a isso que eu me refiro quando eu falo de amadurecimento. Mas acho que a grande demonstração de maturidade do PSOL foi ter tido a capacidade de responder adequadamente a essas mudanças conjunturais.
ao invés de ficar preso, como muitos partidos de esquerda continuam presos à crítica dos erros que o PT cometeu no governo, a gente teve a maturidade, o compromisso de deixar isso em segundo plano e colocar em primeiro plano os interesses do povo brasileiro, a defesa dos direitos sociais contra o Temer e agora contra o Bolsonaro. Então, eu não diria tanto que é um processo de aproximação do PT, mas de reconhecimento que o papel do PT, o PCdoB, a Rede, o PSB, o PDT, os partidos de esquerda e centro-esquerda cumprem nesse momento para a construção de uma frente de resistência, de defesa dos direitos, da democracia, das conquistas do povo brasileiro. Então, eu acho que o nosso grande mérito, claro que nós temos também nossos erros, nossos defeitos, como qualquer partido político formado por gente de carne e osso, gente real, mas acho que o nosso grande mérito, Marco, foi ter tido a capacidade de ler corretamente as mudanças que estavam em curso no Brasil e responder adequadamente a essas mudanças, mantendo o pessoal conectado com as lutas do nosso povo e com o desejo de mudança que segue latente, talvez mais do que nunca, junto ao nosso povo, né? Juliano, seguindo essa tua afirmação, me permita continuar seguindo esse fio condutor da radicalidade com maturidade. Você fez referência agora à frente, que já se construiu, mas continua em movimento, né? Quais são as características centrais dessa frente? Sem entrar na discussão se será uma frente única de esquerda, se será uma frente ampla de esquerda, se será uma frente ampla, mas qual é o programa dessa frente que deve, por questão até de sobrevivência, nos acompanhar até o dia depois das eleições de 2022? Marco, eu considero que se criou uma certa confusão no debate das esquerdas no Brasil sobre esses conceitos, frente ampla, frente única, frente de esquerda, e isso nem sempre nos ajudou. Acontece que haviam e continuam havendo nas esquerdas estratégias distintas. Há companheiros que acham que, partidos, organizações políticas, que acham que não é necessária sequer uma frente, que há uma organização, um partido que está marcado com a estrela do destino, que vai ser ele próprio o partido que sozinho vai levar o Brasil a uma mudança radical, revolucionária. Ainda há partidos que acreditam nisso. Nós do PSOL, por exemplo, nos associamos à ideia de que é necessário ter uma frente das esquerdas, há outros partidos que acham que é preciso ter uma frente ampla com setores dos partidos de direita, centro-direita. Então, esse debate, que é um debate importante, porque ele traz consigo um conceito de política, um conceito de estratégia, por onde a gente faz as transformações que a gente defende, qual é o melhor caminho para mudar o Brasil, ele, embora seja importante, ele atrapalhou um pouco, porque acabou nos trazendo, às vezes, para debates que são meio, eu diria até inúteis, no sentido de que não são os debates que resolvem, mas a prática política, né, concretamente. E a prática política demonstrou que não há frente com as direitas, porque as direitas não querem fazer nenhuma frente conosco em torno dos nossos propósitos, dos nossos objetivos. Na prática, o que há é uma frente das esquerdas, eu chamaria esquerdas no plural, onde você tem a esquerda comunista, a esquerda socialista, a esquerda social-democrata, o trabalhismo, ou seja, você tem uma frente de esquerda e centro-esquerda, digamos assim, que reúne um conjunto de forças democráticas que tem um propósito, resistir aos ataques que estão em curso às conquistas sociais, políticas e econômicas que foram plasmadas na Constituição de 88. Nesse momento, é uma luta defensiva. Nós não temos, nesse momento, unidade em torno de um programa de mudanças para o país. Nós não temos unidade, por exemplo, entre o PSOL e o PSB, por exemplo, sobre o que deve e o que não deve ser revertido das medidas que foram implementadas pelo Temer e pelo Bolsonaro para destruir as conquistas sociais do país. Nós não temos unidade, por exemplo, não temos unidade não porque nós não tenhamos a priori, mas porque nós não fizemos o exercício de construção dessa unidade programática, né? Por exemplo, com o PCdoB ou com o PT, em relação ao papel que o setor privado tem que ter em setores como saúde e educação. Nós não fizemos esse esforço. Então, nós não temos, não é porque nós não possamos ter, é porque nós não fizemos esse esforço até agora. Até agora, o nosso esforço é um esforço defensivo, de defender as conquistas sociais que o povo brasileiro conquistou, como o direito à aposentadoria, os direitos trabalhistas, os direitos ambientais, que a gente não trata como direitos, né, em geral, trata como políticas ambientais, políticas públicas, mas que são direitos do povo brasileiro, ao ambiente sem poluição, à água potável, né, ao acesso às fontes de energia. Então, nesse momento, o nosso programa é um programa de defesa das conquistas de 88,
que são conquistas, como todos nós sabemos, limitadas, né? Não são conquistas, não estamos falando de um Estado socialista, de um Estado com pleno emprego, com saúde universal de qualidade, com educação pública universal de qualidade, que é o que está escrito na Constituição, mas que nunca foi alcançado por conta da natureza do capitalismo brasileiro, né? A sua violência, a sua virulência durante os anos 90 e os anos 2000 para manter suas taxas de lucro, seus padrões de acumulação, para usar um conceito marxista. Mas me parece, Marco, que o que nos une é a defesa, e, portanto, uma luta defensiva contra os ataques que a agenda bolsonarista agora, mas a agenda da velha direita brasileira, em torno do Michel Temer, 2 ou 3 anos atrás, impôs sem legitimação popular, porque o Bolsonaro não defendeu suas ideias na campanha, né? Ele se escondeu atrás de uma série de chavões, de palavras de ordem, de frases feitas, mas não defendeu o seu programa econômico, não defendeu o seu programa de gestão do Estado, porque se o fizesse, teria o repúdio do povo brasileiro. O povo brasileiro quer uma Petrobras forte, quer um SUS bem financiado, quer uma saúde e educação de qualidades. Então, o Bolsonaro não defendeu na campanha o seu programa. Disse, depois eu vejo com Paulo Guedes, depois eu converso com o Posto Ipiranga. O Michel Temer sequer eleito foi com o seu programa. O Michel Temer foi eleito vice da Dilma com outro programa. Então, há um contínuo estelionato eleitoral e político contra o povo brasileiro que exige que nós articulemos essa frente defensiva para defender as nossas conquistas e, portanto, preservar aquilo que de mais avançado o povo brasileiro conseguiu produzir nas últimas décadas. Juliano, passando da discussão sobre as frentes para os atos que vem acontecendo há 2 meses, né? As informações, os comentários feitos desde do dia seguinte ao 24 de julho é de que houve pelo menos um refreamento, né? Em termos numéricos, da quantidade de pessoas que foram às ruas nas manifestações anti-Bolsonaro, mas houve uma maior capilaridade pelo território nacional. Eu queria que você dissesse se esse é realmente o olhar que deve ser lançado em relação a essa sequência de atos que foram construídos pelas várias organizações do campo das esquerdas. Marco, eu considero, e o pessoal considera, uma grande vitória dos movimentos sociais brasileiros, partidos de oposição, da sociedade civil organizada, essa quantidade de mobilizações que nós tivemos. Foram 4 dias nacionais de mobilização, 29 de maio, 19 de junho, 3 de julho e agora 24 de julho. Uma sequência bastante intensa, são 2 meses, 4 mobilizações nacionais, então uma média de uma grande mobilização a cada 15 dias. Isso exige um esforço grande de mobilização dos movimentos sociais. Vamos considerar que nós ainda temos uma pandemia. Desculpa. Não é fácil organizar. Não é fácil organizar. Não é fácil. Não. Exatamente. Nós estamos no meio de uma pandemia ainda. Temos que considerar que, apesar de ter uma queda bastante acentuada dos casos de contaminação e mortes graças à vacinação, então nós estamos longe do que era o auge da segunda onda da pandemia, no final de março, começo de abril, quando estavam morrendo 4.000 brasileiros e brasileiras por dia, mas ainda temos uma média aí de 1.200 mortes por dia, ainda é uma média muito elevada, com prejuízos ainda muito, muito sensíveis, não só à saúde pública, às vidas de brasileiros e brasileiras, mas ainda no plano da economia, o desemprego. A situação não é fácil. Não é fácil colocar gente na rua, Marco, tendo mais da metade dos brasileiros e brasileiras vivendo na informalidade, que é pela primeira vez desde que se começou a medir, né, a situação do emprego no Brasil, mais da metade vivendo sem carteira assinada, na informalidade ou desempregado. Então, uma situação gravíssima. Não são só os 14 milhões de desempregados, mas há os desalentados, há aqueles que estão na informalidade. Não é fácil chamar mobilizações com 27 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, né? Embora seja um dado estarrecedor, mas faz com que as pessoas priorizem, claro, a sua sobrevivência e coloquem a ação política muitas vezes em segundo plano, porque não consideram mais a política um instrumento de transformação da sua realidade, da sua situação pessoal. Não é fácil promover mobilizações num contexto tão difícil. Então, eu considero uma grande vitória dos movimentos sociais ter mantido a mobilização.
Os dados do final de semana, eu não tenho certeza, os organizadores das mobilizações consideram que os atos foram mais ou menos equivalentes aos atos que foram realizados no dia 3 de julho, mas isso eu acho que é menos relevante. A grande relevância é ter realizado em mais de 500 cidades, o que mostra que o movimento está se alastrando pelo país, a campanha Fora Bolsonaro está se alastrando. Então, eu acho que é um elemento muito importante, Marco. Agora, claro, eu sou, antes de tudo, realista, não acho que nós já temos correlação de força social, que significa que na sociedade nós alteramos profundamente a situação da relação de forças para que este movimento de rua que nós estamos promovendo nos últimos 2 meses seja, por si só, suficiente para fazer avançar, por exemplo, o processo de impeachment contra o Bolsonaro. É muito importante, é um elemento adicional que se soma a outros elementos importantes para derrotar o governo, como a CPI da Covid, que tem trazido revelações estarrecedoras sobre a gestão do governo Bolsonaro na pandemia, como, por exemplo, os dados que apontam uma queda da aprovação do governo, né, passando a sua desaprovação já dos 60%, a maioria do povo brasileiro, já segundo as pesquisas, apoiando o processo de impeachment, mas uma maioria ainda, embora uma maioria absoluta ainda não suficiente para dizer que há uma maioria avassaladora absoluta de 2/3 ou algo que o vale, mas é um processo importante de acúmulo de forças para deter a agenda bolsonarista que está em curso. Por exemplo, o resultado desse processo de mobilização popular, de queda da aprovação do governo e de avanço da CPI, é que nós temos, nesse momento, uma renovação do acordo do Bolsonaro com o Centrão, com a indicação do Ciro Nogueira para a Casa Civil, demonstrando que o governo Bolsonaro se torna cada vez mais dependente do Centrão, cada vez mais dependente das bravatas e das ameaças dos militares, certamente é um tema que nós vamos explorar aqui hoje. Então, tem a ver com uma situação de fragilidade. Eu não acho que, quando o Braga Neto ameaça a democracia, isso seja uma demonstração de força do governo, pelo contrário, é uma demonstração de fraqueza. Quando o Ciro Nogueira, senador do PP, vai assumir um dos cargos mais importantes da República, ministro-chefe da Casa Civil, como uma demonstração de força, uma demonstração de fraqueza do bolsonarismo. E essa fraqueza se expressa também na disposição crescente de setores sociais de irem para a rua contra o governo. Então, eu acho que foi muito importante. Agora, claro, nós temos que analisar com cuidado para que não haja um processo de saturação, ou seja, a gente vai chamando mobilizações, os resultados vão demorando a aparecer, porque o resultado que o povo quer é vacina, que a vacina já tem aumentado, a vacinação tem aumentado, felizmente, e o impeachment do Bolsonaro. E o impeachment depende de uma mudança da correlação de forças social, mas também de uma mudança da correlação de forças política. Nós temos que ter maioria do Congresso Nacional com a gente, né? E a pressão popular é importante, mas ainda não suficiente. Então, para que a gente possa ir avaliando passo a passo. Eu sei que os organizadores do movimento Fora Bolsonaro estão discutindo a convocação de um novo dia de lutas para o mês de setembro. Então, a ideia é dar um tempo, vamos dizer assim, no mês de agosto, avaliar o cenário, retomar um pouco de fôlego para fazer algo grande em setembro, para que a gente não corra o risco de fazendo mobilizações cada vez menores e esvaziando a potência desse movimento que é tão importante. Então, eu acho que é muito importante, o pessoal apoiou desde o primeiro minuto, Marco. Antes mesmo do movimento sociais organizados decidirem retomar, a gente já estava defendendo que fossem convocadas mobilizações, então ficamos muito contentes com a decisão corajosa dos movimentos sociais e temos apoiado essa agenda, inclusive formalmente, o nosso diretório nacional aprovou recentemente que o pessoal vai estar engajado nesse movimento unitário. Rechaçamos as iniciativas divisionistas que acontecem, né, muitas vezes nas esquerdas, gente querendo tomar a dianteira, gente querendo aparecer, gente querendo liderar, entre aspas, o movimento. Então, a gente fez questão de rechaçar essas iniciativas divisionistas e reafirmar o compromisso com a mobilização unitária, que tem sido muito importante. Juliano, uma pergunta que diz respeito ao interno do PSOL, né? E que, na minha avaliação, representa algo de maturidade, né? Você fez referência nessa entrevista já citada aqui algumas vezes. A entrada de Guilherme Boulos no partido e, dentro do mesmo contexto, digamos, a entrada de um setor considerável do PSTU que entra para o PSOL. Mas, ao mesmo tempo, a saída de Freixo, né, para o PSB. Como é que você relacionaria essas três
esses três deslocamentos, digamos assim, que modificam o jogo interno do PSOL e a própria postura com que o PSOL se relaciona com os seus militantes, mas também com o seu eleitorado. Eu queria te ouvir sobre isso, sobre a importância da entrada do Boulos, a importância da entrada desse setor dissidente, né, do PSTU, e a saída de Marcelo Freixo. Marco, eu adicionaria nesse processo de entradas e saídas aí dois aspectos importantes, já não tão recentes, já faz aí 4 anos, mas também um deslocamento importante do PSB, através da Luísa Erundina e através do nosso companheiro também, Glauber Braga, que foram deslocamentos importantes. Eu acho que isso se deve muito, Marco, especialmente à posição que o pessoal teve no impeachment da Dilma Rousseff, porque ali uma parte considerável da esquerda brasileira olha para o pessoal e diz, bom, esses companheiros, esse partido, que não só tem sido importante para manter certas bandeiras caras à esquerda vivas, erguidas, hasteadas, mas também tiveram a responsabilidade histórica de compreender o que estava acontecendo e de lutar na mesma trincheira que aqueles que defendiam o governo Dilma em defesa da democracia. Eu acho que isso credenciou o pessoal para uma aproximação de setores sociais que queriam uma esquerda renovada, uma esquerda que não nega a sua raiz radical, né, no sentido etimológico do termo, que vai à raiz dos problemas, uma esquerda com práticas políticas bastante ilibadas, né, uma esquerda que, portanto, não tem problemas no aspecto ético, uma esquerda que é muito criteriosa para formar suas alianças políticas. Então, eu acho que havia uma demanda por uma esquerda renovada no Brasil, um partido que fosse ao mesmo tempo radical, mas aberto, arejado, né, acolhedor. E isso acho que o pessoal tem buscado ser, claro, com o passar do tempo vai se tornando mais evidente que a gente se tornou esse partido, no Partido da Renovação. Basta ver o perfil da nossa bancada federal, nossa bancada nas assembleias, nas câmaras de vereadores, muitas lideranças jovens, muitas mulheres, muitas negras, muitos LGBTs, né? Então, que mostra também que é um partido que traz esse perfil de renovação muito forte. E acho que foi se criando um ambiente, Marco, onde setores da esquerda brasileira, de diferentes orientações políticas, nós estamos falando aqui de um grupo de companheiros que veio do PSTU, de tradição trotskista, nós estamos falando aqui do Glauber e da Erundina, que vieram do PSB, um partido de centro-esquerda, nós estamos falando do Guilherme Boulos e um conjunto de militantes do MTST, que vieram do movimento social, né, de uma tradição muito específica, que remonta ao final dos anos 90. Então, são tradições políticas muito diferentes, e o pessoal ele só cresce porque também compreende que instrumentos partidários no Brasil que buscam ser de massas só podem sê-lo se forem plurais, né, se forem diversos, né, como é diversa a esquerda brasileira. E acho que isso tem respondido um pouco ao nosso crescimento, né? E claro, de alguma forma também coloca o nosso projeto em evidência. Isso é muito importante também. Cada vez mais gente começa a olhar para o PSOL como uma alternativa, né? Companheiros que antes tinham referência em outros partidos olham para o PSOL e dizem, bom, aqui tem alguma coisa interessante de renovação da esquerda, um partido combativo, mas que também está aberto a ouvir o movimento social, a se renovar e a ser transformado por esse processo de renovação que está em curso na esquerda brasileira. Não é um processo que atravessa um ou outro partido, mas que está em curso na própria esquerda brasileira. Ele vai atravessar o PT, vai atravessar o PCdoB, esse processo de renovação geracional, inclusive, mas não só geracional, também político, Marco, que traz uma nova agenda. Não é só a agenda do emprego, não é só a agenda da democracia, não é só a agenda da soberania nacional, são agendas centrais, mas também a agenda do feminismo, da luta contra o racismo, dos direitos humanos, dos direitos da natureza. Então, eu acho que, de alguma forma, o PSOL, por ser o partido que se reivindica do socialismo, mas também da liberdade, conseguiu se posicionar para ser expressão desse processo de renovação. Agora, claro, nem tudo são flores. Há também no nosso projeto, e a gente faz questão de ser assim, há limites também. Nós colocamos certos limites que, claro, dificultam nosso processo de crescimento. Ou seja, nós, por exemplo, somos muito criteriosos com as nossas alianças políticas, né? E, por vezes, certos projetos eleitorais, eles não podem prescindir de composições mais amplas. E isso, claro, cria um problema para o pessoal. É o caso do Marcelo Freixo. O Marcelo é um grande companheiro, um amigo pessoal,
mas que percebeu no projeto do PSOL certos limites. Quais são os limites que nós colocamos? Nós não faremos alianças com os partidos conservadores, com os partidos da direita. Nós não aprovamos esse tipo de procedimento porque achamos que ele pode levar, como já levou em outros momentos no Brasil, não só ao enfraquecimento do nosso projeto político, a sua radicalidade, a sua profundidade, mas também, sem dúvida, a formação de concessões e a deformação, vamos dizer assim, do nosso projeto político. Então, há companheiros que acham que isso é um grande mérito, é muito bonito, mas que na hora do vamos ver, entre aspas, acham que isso é um problema. Porque na hora de ganhar uma eleição, querem fazer composições mais amplas, compreendem que o jogo da política ele é feito assim no Brasil e não estão dispostos a pensar o jogo da política fora dessa caixinha, fora dessa chave, né? Então, eu acho que isso explica algumas saídas recentes do PSOL, mas também essa é a grande diferencial, é o grande diferencial do nosso projeto. Nós somos uma esquerda que não tem medo de dizer, com certos partidos nós não vamos. E isso também é a nossa fortaleza, né? O que pode ser visto por alguns como uma fraqueza, é visto por mim e por outros companheiros como um grande mérito, né? Isso explica um pouco esse processo de entradas e saídas, que eu acho, Marco, está na ordem do dia, é o desafio de pensar a esquerda fora das fórmulas que marcaram a esquerda até agora. Porque nós não estamos em 2002, nós não estamos nos anos 90, a política no Brasil mudou. E talvez Bolsonaro tenha nos ensinado isso mais do que qualquer um. Foi eleito presidente da República sem tempo de TV, num partido minúsculo e sem grandes alianças. Por que nós vamos acreditar que nós temos que fazer política como se fazia em 2002, 98 e 94, se a política no Brasil mudou? E se a prova que a política no Brasil mudou está aqui agora diante dos nossos olhos. É possível ter uma esquerda renovada, uma esquerda arejada, uma esquerda radical, que não abra mão dos seus princípios, fazendo política de forma ampla e se conectando ao mal-estar, às insatisfações do povo brasileiro. Não é necessário, forçosamente, jogar o jogo que a grande imprensa, que os analistas políticos conservadores querem que a gente jogue, que é o jogo da tal governabilidade, onde a gente transfere para inimigos e não aliados a gestão dos temas mais sensíveis da política de Estado. Então, estou convencido de que isso também é um elemento de fortalecimento do nosso projeto, por isso vem o Guilherme Boulos, vem o Aloysio Erundina, vem o Glauber Braga, vem companheiros que hoje formam uma tendência no PSOL à resistência, né? Por isso que o PSOL cresce. Ele é capaz de ser aberto, ser amplo, ser arejado, sem deixar de ser radical. Juliano, eu gostaria de tocar agora em eleições, mas não apenas as eleições nacionais, mas as eleições em determinados estados. Não é? Como, por exemplo, para o governo de São Paulo. E a perspectiva de que realmente vão lançar suas candidaturas Fernando Haddad e Guilherme Boulos, o candidato do PT e o candidato do PSOL. Nós acabamos de ver no Chile uma experiência da qual eu sou bastante simpático, né? Isso acontece em países como a Itália, né? Que são as primárias. Né? E nas eleições primárias saiu vitorioso o ex-líder estudantil, Gabriel Boric, contra o candidato do Partido Comunista do Chile, Daniel Raul, que é prefeito da região de Santiago. Né? As primárias não seriam uma forma de escolha de candidaturas do campo das esquerdas diante desses cenários de perigo da ofensiva da extrema-direita? Ou seja, as eleições primárias decidiriam o candidato das esquerdas sem a necessidade, sem o risco de uma eleição em que um dos candidatos, por conta da competição travada, né, no campo da esquerda, não chegue ao segundo turno. Eu queria que você avaliasse um pouco a viabilidade, né, da adoção de primárias e, concretamente, em que pé se encontra hoje e se há realmente um diálogo com vistas à resolução desse problema, né, a resolução das duas candidaturas do PT e do PSOL para o governo do Estado de São Paulo.
Marco, eu pessoalmente sou muito simpático à ideia de primárias, acho que elas organizam o debate das esquerdas num patamar mais civilizado, mais cooperativo, mais transparente. Eu teria muita simpatia pela ideia. O nosso problema no Brasil é que, primeiro, essa não é uma cultura política que está colocada, que está compartilhada, né, entre a esquerda como um todo. Seria uma inovação política. Eu gosto das inovações, então, em princípio, olharia com carinho essa hipótese, tá? Mas, de fato, não é um elemento que seja parte da nossa cultura política nas esquerdas no Brasil, o que eu acho que geraria uma resistência grande. E o segundo aspecto é uma grande disparidade de armas, digamos assim, né? Nós estamos falando, no caso do Chile, de dois movimentos, dois partidos, a Frente Ampla de um lado e o Partido Comunista do Chile, que, embora não sejam exatamente do mesmo tamanho, mas são entes políticos mais proporcionais, né? O Partido Comunista maior, mas não muito maior, né? Seria o equivalente ao pessoal fazer uma prévia com o PCdoB, por exemplo, uma primária com o PCdoB, que tem 350 mil filiados, o pessoal tem 250 mil, ou seja, ambos têm 10 deputados, seriam corpos políticos mais ou menos do mesmo tamanho. Outra coisa é fazer uma primária com o maior partido da América do Sul, né? Aliás, o segundo maior, porque o PSUV da Venezuela é maior, mas com o PT, né? Que é um partido muito grande. Isso certamente geraria algum tipo de desproporção. Seria difícil convencer partidos que têm 20 mil, 30 mil filiados em São Paulo a fazerem uma prévia com um partido com 500 mil filiados, né? Isso geraria, sem dúvida nenhuma. Mas você sabe muito bem que na eleição para a prefeitura, a última eleição para a prefeitura de São Paulo, não foram poucos os militantes do PT que não apenas votaram, como fizeram campanha para Boulos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Estou colocando assim elementos que são elementos que dificultariam convencer os dirigentes dos partidos de que essa poderia ser uma boa alternativa. Mas não há dúvida que se fosse feita uma primária, além da militância orgânica dos partidos, também votariam. Claro, uma primária teria que ser uma primária aberta, né? Uma primária de eleitores de esquerda também, né? De simpatizantes, não só dos militantes orgânicos, que aí seria um jogo de cartas marcadas, né? Seria uma primária apenas para sacramentar o candidato do PT, que é muito maior que os demais partidos, né? Então, não é um processo simples, Marco, mas acho que seria até um processo que deveria ser objeto da nossa reflexão. Agora, claro, para fazer uma primária, você tem que ter certos pactos primeiro. A primária, por exemplo, que foi feita no Chile, para continuar nesse bom exemplo que você nos traz, ela só foi possível porque antes houve meses de negociação entre o Partido Comunista e a Frente Ampla em torno de uma plataforma comum. Porque aí, o que acontece no Chile? Quando você faz a primária, você já faz uma espécie de pré-coligação. Você já está junto, você decide que vai estar junto, você decide que vai ter o mesmo candidato e vai para uma disputa para ver quem vai ser o candidato. Mas quem perde não pode sair da coligação no dia seguinte e lançar o seu candidato. Quem perde fica na coligação. Então, no caso do Brasil, nós teríamos que ter bastante debate político para criar uma base programática comum, no primeiro momento, né, para depois dizer, olha, vamos fazer uma primária e quem perder vai ficar junto, porque não é possível que você faça uma primária para no dia seguinte perder a primária e lançar seu candidato, porque aí não faz nenhum sentido ter primária. Então, eu acho que o fundamental, portanto, antes de pensar a metodologia para a definição do nome, é o debate político. É debater qual é o programa, é debater qual tem menos rejeição, é debater quem pode trazer maior grau de unidade entre os partidos. Por exemplo, nós estamos conversando com todos os partidos que são oposição de esquerda e centro-esquerda ao governo Bolsonaro. A gente já conversou com o Carlos Lupe, do PDT, com o Ciro, já conversamos com a Rede Sustentabilidade da Heloísa Helena, da Marina Elô, já conversamos com o PCdoB, do Orlando Silva, da Luciana Santos, temos já conversas em vista com o próprio PT, já fizemos conversas informais com todo mundo, né? Claro, não estamos fazendo ainda conversas formais das direções partidárias, porque, no caso do PSOL, pelo menos, nós estamos no meio do nosso processo congressual. Assim que passar o processo congressual, nós vamos fazer também conversas mais formais, mas foram feitas conversas informais, há diálogos em curso, né? E nesses diálogos, o que a gente percebe é que há uma disposição de construção da unidade em torno do Guilherme Boulos. A gente acha isso muito positivo, né? Claro, com exceção do PT, que já lançou o nome do Fernando Haddad, né? Mas acho que a conversa é que vai desenrolar essa situação. E aí, claro, se houver base política para uma unidade eleitoral em torno de um ou de outro nome, me parece que a metodologia ela é um instrumento de consolidação dessa unidade, né? Não para atrapalhar a unidade. Então, eu acho que tudo vai se resolver na conversa, tudo vai se resolver no diálogo, né? Agora, claro, nós do pessoal, pelo que a gente tem sentido, nos parece que seria muito positivo ter uma unidade em torno do Guilherme Boulos, não só para
poder driblar o antipetismo que existe ainda no interior de São Paulo, mesmo na capital, que é muito forte, mas também porque o Guilherme Boulos, me parece, apresenta melhores condições de reunir esse conjunto de partidos em torno de si para poder ter uma candidatura unitária da oposição e, assim, promover uma disputa realmente competitiva no momento em que os tucanos estão muito enfraquecidos em São Paulo. Então, é uma oportunidade, eu compreendo que é uma oportunidade das esquerdas chegarem ao segundo turno e vencerem as eleições, mas elas vão ter que estar unidas. Se elas estiverem divididas, as chances vão diminuir bastante. Juliano, eu teria duas últimas perguntas. Eu sei que você está com o tempo contado aí. A primeira pergunta é a seguinte: recentemente, o Milton Temer, o grande Milton Temer, militante de primeira hora do PSOL, postou uma foto, né, de junho de 2004, em que aparecem lado a lado dois grandes intelectuais, históricos intelectuais das esquerdas brasileiras, Chico de Oliveira e Carlos Nelson Coutinho. E eu me recordo que, não poucas vezes, o Chico de Oliveira dizia que o problema do PT não era ser reformista, mas sim ser pouco reformista. O que fazer para que, numa eventualidade, né, da eleição de Lula, nas próximas eleições de 2022, fazer com que, e caso, né, e me parece que esse é o caminho, o PSOL se alie ao PT, né, não apenas no processo eleitoral, na disputa eleitoral, mas também para governar o Brasil. O que fazer para que esse novo governo, que Oxalá assumirá a presidência da República a partir de 2023, ser realmente um partido reformista nos termos do Chico de Oliveira? Aliás, uma menção aqui especial, Marco, não só ao Chico de Oliveira, como também o Carlos Nelson Coutinho, como também o Leandro Konder, três dos maiores intelectuais marxistas do Brasil, que terminaram suas vidas filiados ao PSOL. Né? Uma honra para a gente ter gente tão importante, tão séria, compreendendo que o Brasil precisava de um partido socialista radical naquele momento da história. Veja, bom, primeiro, falta muito tempo para isso ainda, a gente tem muitas batalhas pela frente em 2021, enfraquecer o governo Bolsonaro, tentar viabilizar o impeachment, não sendo possível o impeachment. Teremos outras entrevistas para captar esses movimentos. Claro, mas vamos fazer o exercício, eu topo esse exercício de pensar um pouco mais na frente, eu acho que é honesto com os nossos espectadores aqui também. Mas, enfim, falta muito ainda, claro, a prioridade é derrotar o governo Bolsonaro, não sendo possível tentar viabilizar uma unidade das esquerdas, eu defendo isso, o pessoal vai fazer essa discussão no seu congresso agora no mês de setembro, vai tirar uma orientação para a eleição de 2022, uma primeira orientação para 2022, eu defendo que o pessoal trabalhe por uma frente das esquerdas, eu, claro, sei que não vai ter todo mundo junto, muito difícil, todos os partidos de esquerda e centro-esquerda estarem juntos, mas unir o máximo possível de partidos de esquerda e centro-esquerda, essa é a minha defesa, que eu farei no congresso como militante do partido, como filiado do partido. E, bom, viabilizando essa unidade das esquerdas, precisa ganhar a eleição. E ganhando a eleição, precisa tomar posse. Então, e tomando posse, aí o pessoal vai debater se vai compor esse governo, se não vai compor, quais são as características desse governo. Né? Então, tem muita coisa mesmo para ser analisada até lá. Agora, eu defendo, Marco, e com certeza falo em nome do pessoal, que o Brasil precisa de um governo assumidamente antineoliberal, né, com fortes características anticapitalistas. Não é o governo que vai levar o Brasil ao socialismo, não se constrói socialismo a partir de governos, se constrói socialismo a partir de processos sociais, de movimentos de base, de mobilização da sociedade, é assim que se transformam as estruturas políticas, econômicas e sociais. Então, não é um governo que vai fazer isso, mas o governo que assumir, sendo o governo do ex-presidente Lula, de quem quer que seja, comprometido com a democracia, com os direitos sociais, ele vai ter que ter um compromisso, desfazer as maldades que foram promovidas pelo Temer e pelo Bolsonaro. Significa rever o teto de gastos, significa mudar as bases da política macroeconômica, significa mobilizar a sociedade para isso, porque o Congresso Nacional não vai ter maioria de deputados de esquerda. Nós podemos aumentar muito a nossa bancada, podemos chegar a 200 deputados, podemos chegar a 250 deputados. Eu vou dizer, nós podemos até ter maioria
dos 513 deputados, 257, portanto. Só que tem muita coisa que foi colocada na Constituição e que, para ser desfeita, vai precisar de 2/3 de maioria qualificada para ser desfeita. Então, não adianta contar que o Congresso Nacional vai resolver o nosso problema. Nós vamos precisar de mobilização social, popular, para desfazer o teto de gastos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, todo o sistema de proteção aos trabalhadores que foi precarizado no Brasil, para ter uma mudança da política econômica capaz de refinanciar o Estado brasileiro, para promover políticas de proteção aos mais vulneráveis, uma reforma tributária de verdade, não essa reforma tributária que está em discussão, ou a reforma tributária que foi feita no primeiro governo do Lula, que não é digna de ser chamada de reforma tributária, porque não resolveu o problema da sobretaxação dos mais pobres em detrimento dos mais ricos e da classe média. Então, vai ter que ser feito um programa de enfrentamentos, e acho que não há como escapar disso. É um governo de esquerda que não faça um projeto, não desenvolva um projeto de enfrentamento às elites no Brasil, vai ser o governo da frustração, vai ser um governo da desmoralização das esquerdas. Eu espero que isso não aconteça. E o pessoal, dentro ou fora do governo, vai contribuir para que essas medidas de reversão aos ataques que foram feitos contra o povo brasileiro sejam a base desse projeto político a partir de 2023, independente da nossa participação ou não do governo. Na oposição, no apoio crítico, no apoio engajado, pouco importa. Nós vamos lutar para que o Brasil reveja tudo que foi feito contra o nosso povo a partir de 2023. Eu sei que a pergunta requeriria um novo programa, mas de maneira muito breve, como fazer com que as bravatas dos militares sejam realmente bravatas e não interrompam esse processo que deve ser decidido no campo da política? Não, dá para ter uma resposta bem objetiva a isso, Marco, fazendo o que a gente fez essa semana. Quando o Braga Neto, na semana passada, retrasada, quando o Braga Neto ameaçou a democracia, dizendo que não vai ter eleição, embora ele tenha afirmado que jamais disse isso, etc., mas quando ele afirmou isso numa conversa reservada com um interlocutor, Arthur Lira, para ameaçar, chantagear a Câmara dos Deputados, a sociedade reagiu. A gente foi para a rua, os meios de comunicação, inclusive os monopólios da comunicação, reagiram, os ministros do Supremo reagiram, todo mundo reagiu. Então, é assim que nós vamos demonstrar que não vamos levar desaforo para casa, como se diz no popular. Porque se um militar, qualquer que seja, e veja, o Braga Neto não fala em nome de todos os militares, embora seja o ministro da Defesa, há uma série de divisões entre eles, claro que é uma instituição predominantemente conservadora, mas me parece que a maioria dos generais da ativa não está disposto a tomar o poder, a enfrentar um tipo de condenação internacional, qualquer tipo de golpe militar, ou o que seja. Eu não tenho dúvida que se o Bolsonaro pudesse, ele fecharia o regime político, perseguiria partidos de oposição, perseguiria lideranças opositoras, não tenho a menor dúvida disso. Mas, ao mesmo tempo, vejo que nesse momento eles não têm força para fazer isso. Então, nós temos que demonstrar que nós não vamos levar desaforo para casa, não vamos engolir ameaças, e toda vez que houver uma ameaça, tem que ter uma verdadeira gritaria no Brasil. Dos partidos de oposição, dos intelectuais, da imprensa, dos artistas, do mundo político, das ONGs, dos movimentos sociais, ou seja, todo mundo tem que dizer, não passarão. E acho que isso tem a sua eficácia. Tem a sua eficácia porque é diferente de 64, quando você tinha uma quantidade grande de pessoas questionando o projeto político do João Goulart, que tinha realmente um movimento de massas na rua pedindo uma intervenção militar. Não é isso que está acontecendo hoje. Então, acho que nós temos que ter firmeza, altivez, para dizer para essa turma que eles não vão ter espaço na política, e se quiserem ter espaço, é muito simples, basta ir para a reserva, se filiar a um partido político, disputar uma eleição, e aí as opiniões deles vão ser levadas em consideração como de qualquer outro deputado, vereador ou governador nesse país. Juliano Medeiros, presidente nacional do Partido Socialismo e Liberdade, muito obrigado, e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Até lá.